Fala galera, como é que vocês estão? Estou aqui de volta trazendo o segundo episódio do podcast Olimpíadas Científicas, um podcast idealizado pelo Projeto Social Pitagóricos e realizado em parceria com a Organização Educacional Farias Brito. E a cada episódio vamos nos aprofundar sobre temáticas educacionais e Olimpíadas Científicas. E hoje a gente vai explorar as ciências humanas, afinal essas competições não são só feitas de ciências exatas. Então, para isso, vamos desbravar um pouco a geografia. Você sabia que tinha uma competição de geografia? Se não, fica ligado no nosso bate-papo de hoje que a gente vai saber um pouco mais. E para isso, para multiplicar esses conhecimentos, estou aqui com o professor Caio Barreto, que é graduado pela Universidade Federal do Ceará, membro do Laboratório de Planejamento Urbano e Regional, especialista em ensino de geografia pela Faculdade da Região Serrana, medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Geografia, professor orientador em Olimpíadas Científicas nas áreas de geografia. Caio, seja muito bem-vindo, uma honra tê-lo conosco. Obrigado, Davi. Um prazer enorme estar aqui comemorando o Dia do Geógrafo. Um prazer estar com vocês também de casa, que estão acompanhando. Espero que nesse bate-papo aqui a gente consiga desmistificar um pouco da parte das Olimpíadas de Geografia e também bater um papo bem descontraído, um papo bem bacana a respeito dessa competição que é a Internacional de Geografia, a própria Olimpíada Nacional de Geografia, tá certo? Então, vamos deixar o episódio rolar e fluir. Graças a Deus. E aproveitando que o professor Caio Barreto citou, estamos celebrando o Dia do Geógrafo no dia 29 de maio. Essa data é uma homenagem à criação do Instituto Nacional de Estatística, em 1936, que hoje em dia é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso conhecido IBGE. A data também reconhece a importância do profissional formado em geografia para a nossa sociedade. A gente, com o professor Caio, vai debater um pouco isso mais tarde. Mas também quem está aqui para falar com a gente sobre as Olimpíadas Científicas de Geografia é a aluna Valentina Vale. Ela é a representante da nossa Juventude Olímpica deste episódio. Estudante do Colégio Militar de Fortaleza, é medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Geografia, membro da segunda melhor equipe de geografia no Brasil e a mais jovem selecionada como representante nacional na Olimpíada Internacional de Geografia. Valentina, seja muito bem-vinda aí. O que é que você diz aí pra galera aí que tá assistindo? Muito obrigada pelo convite, Davi. É uma alegria imensa estar aqui hoje, não só para falar um pouco da minha trajetória com as Olimpíadas de Geografia e com a geografia no geral, mas também espero, por meio, do nosso podcast aqui hoje, inspirar as pessoas a se aprofundarem um pouco mais nessa Olimpíada. Eu, pessoalmente, fui conhecer ela só no ano que eu fiz, e as oportunidades, tudo que a gente vive por meio das Olimpíadas de Geografia é esplêndido, tem que ser falado mesmo. Muito obrigada. Caramba, você fez, aproveitando aqui a deixa, conheceu a OBG, né, a Olimpíada Brasileira de Geografia, no 9º ano, é isso? Isso mesmo. A OBG, ela é uma Olimpíada que vai do 9º ao 3º ano, né? Então, a minha professora de Geografia do colégio, ela fez esse convite para mim e outras 2 colegas, é uma Olimpíada em grupo. E nós fomos lá, numa expressão bem cearense agora, na cara e na coragem mesmo, contra todas as equipes do 3º ano, e olha só onde a gente veio parar, né? Internacional. Na internacional, é surpreendente, até eu fico assim às vezes sem acreditar, mas foi, como eu já falei aqui inicialmente, uma oportunidade imensa em tantos aspectos. Espero que a gente possa falar mais sobre isso. É daquele jeito, né? Se não tentar, não vai conseguir. Tem que tentar. Mesmo que não ganhe, tem que tentar. E eu gostei muito dessa da cara e da coragem. E aproveitando desse aspecto da geografia, professor, vamos falar um pouco aí do homenageado, né? O Instituto Nacional de Estatística. Eu queria saber um pouco sobre a importância do IBGE e da profissão dos geógrafos para a sociedade, né? O IBGE, a gente sabe dos nossos livros de geografia, que é um instituto que coleta dados nacionalmente, e o geógrafo, superficialmente falando, analisa vários sistemas espaciais, social, econômico, político, geográfico. Então, qual é a importância para a galera saber? Pronto, ótimo. Acredito que na nossa trajetória estudantil todo mundo já se deparou com a questão. O que é que significa a sigla IBGE? Sempre é clássica, né? Sexto ano. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem um papel fundamental na nossa vida, no nosso cotidiano, porque ele vai servir de base para o Estado resolver problemas que nós muitas vezes nem imaginamos. Então, o geógrafo, o profissional geógrafo, ele tem um papel muito importante da sociedade.
O geógrafo ele vai fazer análises espaciais, como você muito bem falou, e analisar, por exemplo, uma coisa bem prática, vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social é um papel que o geógrafo analisa de como que aquelas pessoas distribuídas num espaço não conseguem, por exemplo, chegar a... Como eu posso colocar aqui, por exemplo, essas pessoas não conseguem ter acesso a uma renda adequada, não conseguem ter acesso à educação, a serviços básicos como saúde, transporte, a vulnerabilidade socioambiental, fazendo já um paralelo com o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, sim, que é a vulnerabilidade socioambiental, regiões que estão sujeitas a catástrofes naturais. Então, o geógrafo ele vai analisar todos esses aspectos. O geógrafo ele não trabalha apenas com a parte de cartografia, que é o que a gente mais associa à elaboração, sim, de mapas. E para quem não sabe, tem uma profissão que trabalha diretamente com os mapas, que é o engenheiro cartógrafo. Aqui a gente, aqui no Ceará a gente ainda não tem esse curso, mas vizinho da gente no Rio Grande do Norte já tem a engenharia cartográfica. Então, o geógrafo ele atua em várias áreas, desde a análise do solo e de relevo até a compreensão da economia, da população, a distribuição agrária. E o IBGE, certo? Ele vai trazer esses estudos por meio de dados que vão ser quantificados e qualificados. É importante salientar isso, porque só ter o dado por si só, já não traz muita proximidade com o povo, com a população. Então, o site do IBGE, para o pessoal que está nos acompanhando, é um site bem interativo. Então, você pode acessar o site do IBGE. É transparente, É transparente, para você ter informações do seu dia a dia. Por exemplo, quantas pessoas tem na sua cidade? Uma informação que muitas vezes, passa pela cabeça, como os meus meninos dizem, os pensamentos intrusivos. Vem aqui, quantas pessoas tem aqui na minha cidade? Quais são os rios que cortam a minha cidade? Então, tudo isso aí consegue no IBGE. Todos esses dados quantificados, qualificados e atualizados. O mais importante é isso, a ajuda atualização. Também direcionar as políticas públicas, o governo Perfeito. federal. As políticas públicas elas utilizam diretamente o banco de dados do IBGE para saber aquilo que está faltando, aquilo que pode ser melhorado. Então o IBGE ele vem trazer essas informações por meio de um trabalho árduo, não é fácil. O trabalho do IBGE, o trabalho do geógrafo, que muitas vezes o geógrafo ele vai a campo para coletar essas informações, para coletar esses dados, tá certo? Então um trabalho árduo que requer muita disciplina e muita dedicação para poder catalogar todos esses dados e quantificar e trazer um mapa, trazer um gráfico para a nossa população. E além do mais, um mapa e um gráfico ele tem que ser elaborado para que qualquer pessoa possa entender. Porque se eu fizer um mapa que só um geógrafo vai entender, aquilo não cumpriu a sua função de levar a transparência a toda a sociedade. O público-alvo é a população brasileira. Desde a pessoa mais intelectual até aquela pessoa mais simples. Que ele consiga ver esse dado e entender, poxa, mudou isso, mudou aquilo, a economia cresceu, a economia diminuiu, a população aumentou, as áreas verdes aumentaram, diminuíram. Então, esses dados são obtidos por meio do IBGE, um órgão de extrema importância para o nosso país. Muito bacana. Você já acessou, aproveitando que ele falou do site, você já acessou alguma vez o site do IBGE, Valentina? Já, com certeza. Eu confesso que não foi na minha trajetória de preparação para as Olimpíadas de Geografia, mas mais, na verdade, na produção de trabalhos para feiras de ciências no geral. Quando você faz isso, é uma coisa muito comum. Acho que todas as pessoas que fazem trabalhos envolvendo o meio científico, focando no Brasil, tiveram essa oportunidade, porque exatamente como o professor disse, é o maior banco de dados do Brasil que nós temos atualmente, dados atualizados. Então, sim, e de fato, é uma plataforma incrível, muito interativa e você consegue tirar 1001 informações. Bacana. Esse trabalho do geógrafo, que é muito tirado do IBGE, a gente consegue experimentar um pouco em um dos testes da IGO, que também está sendo adaptado na UBG. A gente tem um teste chamado Fieldwork, que é um trabalho em campo, né? Tradução literal. E que a gente vai para um ambiente e a gente tem que não só coletar as informações de lá, mas também produzir um mapa com todos os elementos que a cartografia diz que o mapa tem a respeito dessas informações que a gente tira. E essa é uma das provas mais importantes, né? Porque por ser, primeiro que conta na nota da Olimpíada, principalmente dos prêmios, mas também porque é uma Olimpíada, é uma
prova muito diferente. Sim. Então é uma preparação muito específica e é aí que a maior disparidade geralmente se encontra. Eu acho muito legal essa parte que quando a gente tem um assunto em qualquer matéria, principalmente geografia, da teoria, e a gente vai aplicar na prática, que é justamente o que essa fase propõe. E aproveitando que você falou das Olimpíadas, como é que tudo começou? Afinal, a geografia, essa Olimpíada de Geografia é pouco disseminada, infelizmente, e é uma matéria que nem todos têm tanta afinidade. Como é que começou tudo isso? Bom, a minha trajetória com a geografia, ela na verdade começou por meio das simulações da ONU, que é um evento acadêmico que, enfim, nós nos juntamos e cada pessoa representa um país ou uma personalidade importante para a geopolítica e nós debatemos temas de interesse global. Inclusive, no fim de semana passado, eu estava promovendo um desses eventos dentro do Colégio Militar de Fortaleza e eu digo que foi transformador. Então, foi bem aí que eu comecei a me aproximar da geografia pelo interesse em encontrar um extracurricular que fosse boa, porque um dos meus sonhos, assim como o Davi, é estudar fora do país. E aí, por começar a participar disso, entender mais do mundo, você vai conhecendo mais geografia também. Então, teve essa professora dentro do Colégio Militar de Fortaleza que, por saber dessa Olimpíada, fez o convite para mim e outras 2 colegas que também são bem envolvidas nessa atividade. E lá fomos nós, né? A OBG é uma Olimpíada que ela, assim como a NHB, é uma Olimpíada de pesquisa, né? Você recebe as questões e você tem uma semana para pesquisar. E cooperação, né? Porque não adianta ter uma equipe que só eu trabalho. Precisa muito dessa cooperação entre a equipe para dar tempo. Demais. Eu falo muito que eu tenho o privilégio de ter vivido a OBG com pessoas incríveis, que são essas minhas 2 amigas, a Isaura e a Ana Clara. E eu tenho certeza, se eu tô aqui hoje, é muito por causa do apoio delas nessa fase online da OBG. Na prova presencial, que a gente tem uma etapa que é em grupo também. E isso, nossa, com certeza. E aí foi por meio da própria Olimpíada que, fazendo o teste de geografia, que a gente também vai estudando mais, né? Porque é uma Olimpíada de pesquisa. E aí, a cada etapa, você vai se apaixonando mais pela matéria. E você vai vendo que, apesar de não gostar de tudo, né? Eu confesso que eu sou uma das pessoas que não tem uma grande paixão pela geografia física. Mas a geografia humana, ela tá ali pra dar uma alegria. É difícil gostar de tudo, né? A gente sempre tem aquelas preferências, querendo ou não. Mas você vai descobrindo que dentro da geografia tem muitas coisas pra você se apaixonar, muito mais do que você achava que teria. E aí, estudando, que você vai gostando cada vez mais e quando você vê, você chegou muito longe. Então... Caramba, que massa esse depoimento. E professor, aproveitando aí o seu, como já medalhista da Olimpíada e agora professor orientador, as Olimpíadas científicas como a UBG influenciaram muito a escolha da sua profissão e o senhor acha que esses tipos de Olimpíadas científicas ajudam a despertar o interesse pela matéria entre os jovens hoje em dia? Ótimo. A OBG ela é uma Olimpíada recente, a gente está na 9ª edição da OBG, essa aqui está com as inscrições abertas, inclusive, corre lá no Instagram da OBG, faz a tua inscrição, certo? Está com as inscrições abertas, é a 9ª edição, então assim, quando eu entrei, quando eu era aluno, né, da escola, a OBG ela estava dando ali os seus passos, os seus primeiros passos, né, então... Inicialmente, a geografia ela não tinha grandes Olimpíadas. Quais são as Olimpíadas que a gente tem hoje de geografia? A gente tem a OBG, nós temos a ALBRAC, que é a Olimpíada Brasileira de Cartografia, e temos a Olimpíada Brasileira de Geopolítica, que é uma Olimpíada também recente, que está começando a ser disseminada. Eu acho que está na 2ª edição, por Perfeito. aí. E as Olimpíadas de Geografia elas também vão surgindo num processo em que a matéria ela passa a ser mais dinamizada. Acredito que muitas vezes nós já escutamos alguém dizer: poxa, geografia é matéria decorativa. Demais. Certo? Então, eu confesso que eu mesmo falo. Rapaz, se você dizer que geografia é matéria decorativa, vai que dá uma apunhalada nas minhas costas. Porque a geografia ela é muito dinâmica, a geografia, né? Como a Valentina disse, a geografia a gente vai se apaixonando por ela, né? Aos poucos, né? A gente vai descobrindo o prazer que é estudar geografia, porque veja bem, quando você encontra um conflito internacional e você passa a entender o porquê que aquele conflito está acontecendo, o porquê daquela situação, você passa a se sentir, você passa a ficar a par e passa a entender e saber o que é que aquele povo está sentindo, por exemplo. E saber o que é aquela situação. Então, assim, a geografia na minha vida, ela vai surgindo num contexto onde eu pensava, que profissão posso escolher na qual eu não faço a mesma coisa todos os dias?
porque eu não queria fazer a mesma coisa todos os dias. Tem profissões belíssimas, contador, engenheiro, tudo mais. Eu ficava, meu Deus do céu, será que eu quero isso para minha vida? E aí eu fui analisar o currículo da geografia. O que é que a faculdade de geografia poderia me propor? E quando eu vi, né, confesso, as disciplinas de geografia física, que são aí minha paixão, né, o meu crush, a geografia física está ali no meu coração, mas eu fui vendo ali, puxa, essa parte, essa matéria, esse estudo, e aquilo foi me saltando aos olhos. Então a geografia, ela para mim, ela foi de verdade um apaixonar-se. Eu fui ali me apaixonando com aquilo que ela me apresentava, porque a geografia é muito assim, ela não é invasiva. A geografia é uma ciência que vai lhe apresentando o mundo e aos poucos você vai desbravando o mundo, e quando de repente você imagina, você já está aqui, viajando pelo mundo inteiro, né? Por meio do livro, por meio de um site, por Ela meio da instiga internet. a curiosidade. A geografia, ela instiga. Ela vai instigando você a querer sempre mais, né? Eu digo que eu sou viciado em geografia, porque você vai aqui sempre mais. Maratonou a geografia. Exatamente, você fica ali, a geografia é essa ciência que muitas vezes ela é empolgante, a geografia ela motiva. É como diz uma professora, minha chefe de departamento, rapaz, o professor de geografia, que não é o mais querido do colégio, tem alguma coisa errada. Porque a geografia ela é motivante. Você chega na sala de aula, você vê aquele menino muitas vezes cansado, vindo de uma aula de matemática, vindo de uma aula de trigonometria. Um dia desse eu entrei na sala de aula, tinha um círculo trigonométrico. Eu, vale, meu Deus do céu, tá repreendido, não, Jesus. E um negócio, eu ficar misericórdia. E aí você pode levar, né, coisas que os meninos, e deixar os alunos próprios. Muitas vezes não sou eu nem que faço a aula, é os alunos com as próprias experiências vividas deles. Então a geografia ela nos aproxima muito. É uma matéria muito de aproximação, que vai ali nos unindo com o mundo inteiro. O mundo inteiro. A geografia fala uma única língua, né? É uma única língua. Então é belíssima, uma ciência incrível. Caramba, hein? Realmente, pensando que é realmente um novo aprendizado todo dia, né? Sempre tem questões globais novas e que a geografia muitas vezes dá esse entendimento, dá essa compreensão. E Valentina, agora que você tá indo aí pra... A Internacional vai ser aonde, você sabe? Vai ser na Irlanda, Olha em aí, Dublin. rapaz. Na verdade, a gente vai ficar numa cidadezinha um pouquinho afastada de Dublin, mas enfim. E, na Irlanda. Me diz aí como é que tá sendo essa conquista, que é uma grande conquista e ao mesmo tempo uma pressão, querendo ou não. Como tá sendo essa parte, essa preparação para a Internacional? Como o professor disse, a Olimpíada Brasileira de Geografia no Brasil ela é muito recente e a participação do Brasil nas Olimpíadas Internacionais de Geografia é mais recente ainda. Se eu não me engano, esse ano vai ser a 5ª ou 6ª participação do Brasil. Então, assim, realmente é um terreno que tem muito a se explorar, né? Infelizmente, até então, nenhum país da América Latina conseguiu ganhar uma premiação na Olimpíada Internacional de Geografia. Não sabia dessa, viu? Pois é, e a gente tá batalhando muito para mudar esse cenário, né? Para fazer diferente e trazer orgulho pro nosso país. Então, a preparação, ela tem sido... Eu sinto muito que as Olimpíadas Internacionais de Matemática, por ter, enfim, um histórico maior, é uma preparação muito mais guiada, né? Você tem um passo a passo muito certo do que você tem que fazer em cada um dos dias antes da Olimpíada, porque é um caminho que muitas pessoas já passaram. Mas essa posição de estar desbravando a posição de ir para a Olimpíada Internacional no âmbito da geografia é muito nova, né? Então, assim, a gente vai explorando diferentes livros e vai se envolvendo com diferentes bibliografias que você fica, meu Deus, vai olhando as bibliografias dos países que já tem muitas medalhas e grande nome na competição, né? Os países, principalmente europeus, têm um nome muito forte dentro da competição, principalmente o leste europeu. E eu posso dizer que tem sido muito bom. No ano passado, na verdade, apesar de não ter conseguido ganhar uma medalha, existe dentro da competição essa competição à parte, em que é como se fosse uma mini feira de ciências, que cada país traz tipo um stand falando sobre um tema específico daquele ano. E ano passado o Brasil teve a oportunidade de ser premiado como o banner mais votado pelo público. E aquilo foi o início das conquistas que a gente vem a cada vez. Então a gente já vai nessa preparação de tem que fazer o banner, e são diferentes provas também, né? A gente tem uma prova escrita, uma prova de marcar, que é o multimídia, e a prova em campo,
que foi essa que eu falei anteriormente. Então é uma preparação bem diversificada, mas é uma preparação muito gostosa, né? Como o professor tem dito, a geografia é uma matéria que você vai se apaixonando. E uma coisa que eu falo muito, principalmente no âmbito das simulações da ONU, que foi quando eu comecei a me apaixonar pela geografia, é que a geografia, eu gosto de estudar a geografia porque a geografia é entender o mundo. E eu só posso fazer uma diferença nele quando eu entendo, quando eu sei o que está acontecendo. Então, tem sido muito bom. Que linda essa mensagem. E um estudante do ensino médio normal, por exemplo, você começou no 9º ano ao UBG. Sim. Como é que ele pode se preparar, né, para essas Olimpíadas? Qual o trajeto? Você chegou na Internacional. Quais Olimpíadas, quais competições ele deve fazer? Então, a UBG é uma Olimpíada bem única, né, dentro do Brasil. É bem diferente das Olimpíadas de Matemática, que você tem vários menores para ir se preparando. O que eu fiz, e que, enfim, para mim deu muito certo, foi... A Olimpíada tem 2 fases que são em grupo, né? 2 fases gerais, que é a Olimpíada online e então a presencial. A Olimpíada online, por ter esse formato de que você tem um tempo para resolver as questões, ela não exige uma preparação prévia, porque você vai pesquisando o conteúdo de cada questão. Então, minha dica para essa fase é: não deixem em cima da hora. Realmente se envolvam na pesquisa, porque ela vale a pena. E cada pesquisa de cada questão vale a pena para você ir para a próxima, né? E para a fase presencial, para aquelas equipes que passam, o que nós mais fizemos, e foi o que mais deu certo, foi realmente fazer o estudo pelas provas anteriores, né? Apesar de ser uma Olimpíada recente com só 9 edições, eu tenho várias provas e, assim, inspirada no modelo internacional, a UBG presencial, ela tem várias etapas. A gente também tem 3 provas lá. E aí, olhar as provas antigas de cada uma dessas etapas ajudou muito na preparação. Inclusive, tem muitas questões que se repetem, o tipo de questão, o modelo de questão, ou até mesmo o conteúdo. Então, acho que essa é a melhor parte. E especificamente para a prova que se tem na presencial, que é a prova inspirada no Fieldwork, que é uma prova de cartografia, eu diria para estudar planejamento urbano, foi o que a gente fez. Eu lembro demais de sentar na sala com a minha professora e a gente fazer análise de vários e vários mapas de planejamento urbano para identificar cada coisa. Se eles derem um mapa assim, esse ponto do mapa significa isso, aquele outro ponto do mapa significa isso. Realmente pegar um mapa na prática e estudar o que ele diz. Porque parece muito óbvio, né? Quando a gente pensa assim, nossa, um mapa tem legenda, eu consigo identificar muito certo porque é uma foto. Mas a verdade é que é muito difícil. Um rio tem a mesma cor de um canal de lixo, e aí depende muito do formato e do lugar que tá. E é todo um estudo muito diferenciado. Você precisa saber o que é que você tá fazendo, né? O formato da prova, tudo isso é muito importante, não só para essa Olimpíada, mas principalmente para essa Olimpíada, porque se você não sabe como vai ser cobrado o conteúdo, o estilo de questão, como você bem falou, que formatos se repetem, não exatamente a mesma questão, mas o estilo, isso é muito importante para a preparação do aluno, né? E, rapaz, pelo que você disse, já dá para trabalhar na prefeitura aí, pelo que eu tô vendo. E, professor, aproveitando essa engajada das Olimpíadas Científicas, você acredita que as Olimpíadas podem contribuir para futuros geógrafos mais engajados, mais conscientes, preparados? De fato, sem sombra de dúvidas. As Olimpíadas Científicas, elas fazem com que o aluno ele sinta o prazer de estudar, porque muitas vezes a gente vem hoje numa geração onde a leitura, o estudo tem sido deixado de lado. Infelizmente. Então, é achar novamente o prazer de estudar. Como a Valentina falou, a pesquisa, você está ali vendo a informação, buscando a fonte daquela informação, é muito importante. Então, isso instiga. Figuras importantes também ajudam os alunos a se instigarem. Por exemplo, ela ia falando da representatividade do Brasil. Poxa, Milton Santos, o único sul-americano, né? O único membro do hemisfério sul a ganhar um prêmio Von Trilude, que é o Nobel, como se fosse o equivalente ao Nobel de Geografia. O único cidadão do hemisfério sul. Veja só, né? Como nós aqui no hemisfério sul ainda temos muito para desbravar. Então, Milton Santos foi o único a ganhar esse prêmio. Brasileiro, nordestino. Então, assim, olha que representatividade. Quando eu vejo o Milton Santos, por exemplo, caramba, meu irmão, olha onde esse cara conseguiu chegar com a geografia. Então, a figura dele me ajudou também
a me instigar a ser um professor melhor, a pesquisar mais, a estar mais atento àquilo que acontece ao meu redor, para poder passar informações cada vez mais concisas para os meus alunos. E isso eu vejo que reflete diretamente neles, onde eles vêm e se interessam. Alguns alunos, antes das inscrições da UBG desse ano, já chegaram para mim e perguntaram: professor, existe alguma Olimpíada de Geografia? Então, olha só, alguma coisa esse menino viu que o instigou a querer saber se existe uma Olimpíada. Então, ter pessoas de referência, divulgação, isso faz com que o aluno ele se interesse pela geografia, se interesse pela disciplina e quem sabe até mesmo na profissão de geógrafo, mas várias outras como a própria diplomacia, as relações internacionais, que estão diretamente ligadas à geografia. Geopolítica é essencial nesses casos. Geopolítica é essencial. Então, um diplomata, uma pessoa formada em relações internacionais, essas pessoas estudam diretamente a parte de geografia. Não vão ver relevo, solo, enfim, porque, afinal de contas, o trabalho deles não é direcionado para isso. Mas instiga os alunos a olharem para essas outras profissões, saírem daquele eixo, medicina, direito e engenharia, e abrirem a sua visão para ver, poxa, o mundo ele é muito amplo, eu posso fazer muitas coisas. Então, com certeza as Olimpíadas Científicas formarão profissionais de diferentes áreas, com habilidades extraordinárias e que têm visões de um todo, não só visões engessadas de um processo. Desenvolve, né, o pensamento crítico. Perfeito. E o raciocínio lógico. O senhor falou dos diplomatas, inclusive é uma prova ultra difícil o Instituto Rio Branco para ser um diplomata. Não é uma coisa fácil. As matérias das relações internacionais não são coisas fáceis e representam mais do que a pessoa. Normalmente, esse pessoal que vai para essas relações internacionais, você não está representando você está representando normalmente o seu país. Exatamente. O diplomata já começa que você tem que saber mais de um idioma, né? Pronto, parece que tem que saber francês, espanhol, inglês e português. Exatamente. O mínimo. Eu digo muito para os meus alunos: olha, vocês já estão na vantagem. Vocês já falam 2 idiomas, falam português e gritando. Então, você já consegue sair na frente de uma prova de diplomacia. Mas sem sombra de dúvidas. É muito real. Enfim, as simulações da ONU são uma atividade muito difundida no sistema Colégio Militar do Brasil, Colégios Militares do Brasil, né? E a gente tem essa atividade que envolve todos os colégios militares que acontecem em Brasília. E uma das atividades lá são exatamente as simulações da ONU. No ano passado, a gente teve a oportunidade de visitar o Itamaraty e ter uma palestra real com um dos diplomatas que representa o Brasil. E, caraca, é exatamente isso. Quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente tem a oportunidade de se inspirar numa figura real, tudo se torna não só mais possível, mas também mais relevante. Quando você vê o trabalho daquela pessoa, o que ela está discutindo, representando o Brasil, poxa vida, o primeiro presidente da ONU foi um brasileiro, sabe? Sabe disso, dá tanto mais gás para você querer seguir a carreira, dá tanto mais esperança porque você já viu que aquilo foi alcançado, sabe? Se ele está lá, por que é que eu não posso chegar? Exatamente. Ou até desbravar mais coisas e além, né? Isso é muito interessante, focar na resiliência, né? De nunca desistir, sempre ir além do que os outros foram. E muito bacana a gente aproveitando, falando aqui de Olimpíadas Científicas. Bora, vocês topam uma questão pra gente avaliar aqui? Simbora? Agora. Simbora. A questão de hoje será uma questão adaptada da Olimpíada Brasileira de Geografia do ano passado, 2023. A resposta será apenas revelada no fim do nosso bate-papo, a fim que você tenha tempo de resolvê-la. Então, simbora aqui pra questão. Veja a letra da música Meu Lugar, de Arlindo Domingos da Cruz Filho e José Mauro Diniz. Eu não vou cantar a música, que infelizmente eu não tenho uma voz boa, mas eu vou ler aqui o trecho da música. O meu lugar é caminho de Ogum e Ançã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja para comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaislow, Birajá. O meu lugar é sorriso, é paz, é prazer. O seu nome é doce dizer, Madureira. Essa música é bem conhecida. Eu particularmente já gostei da questão devido a essa música. Então vamos ao enunciado. Considerando a categoria analítica lugar e sua relação com a poética da música de Arlindo Cruz, analise as afirmativas abaixo e diga se são verdadeiras ou falsas. Afirmação 1.
A música retrata a relação dos indivíduos com o espaço geográfico, destacando as características físicas do lugar em questão. 2. A música aborda a importância do planejamento urbano na construção de espaços e lugares mais justos e inclusivos para que haja o sentimento de pertencimento. 3. A música enfatiza a relação afetiva e simbólica dos indivíduos com o seu lugar de pertencimento. E 4, e última afirmação, a música sugere que o lugar é um conceito dinâmico e diverso na interlocução com os sujeitos. O que é que vocês acham dessa questão? Uma pessoa com a geografia da sala de aula, professor e Valentina, consegue desenrolar com algum tipo de pesquisa? Já, afinal, a UBG, como a Valentina bem situou, é uma Olimpíada pesquisada? Consegue ver se é verdadeiro ou falso essas afirmações, baseando-se na música? Consegue. Consegue, com certeza. O conceito de lugar, território, país, enfim, essas divisões são uma coisa bem presente no currículo brasileiro, né? Eu falo porque eu tô estudando de novo agora no primeiro ano do ensino médio. É literalmente a matéria que eu tô vendo nesse trimestre. E eu tenho certeza que foi a matéria que eu vi lá no meu sexto, sétimo ano, que foi exatamente com a professora que me incentivou a fazer a UBG. Tudo interligado. Tudo interligado. Então, sim, com certeza. Exatamente. Engraçado, o sexto ano você vê a mesma matéria que o primeiro, né? Então, eles repetem. E a gente tem os conceitos base. A geografia tem alguns conceitos-chave, conceitos fundamentais. O conceito de lugar é um deles. Lugar, território, região, paisagem e o próprio espaço geográfico, né? E o lugar, o que seria esse lugar? O lugar é um espaço de afetividade. É um lugar onde é um espaço onde você tem um laço afetivo, um sentimento de pertencimento. Então já fica aí. Olha aí o spoiler. Certo? Você se sente pertencente àquele espaço, né? Então fica a dica aí. Dá para pegar o seu livro. Eu sei que está em casa nos acompanhando, dá para você pegar o seu livro, relembrar, né, o que foi que o professor falou sobre isso e dá para fazer essa questão. O senhor colocaria numa prova por mim? Com certeza. Então prepare-se aí, quem tiver prova do Caio Barreto em breve poderá ter essa questão. A própria música já dá essa dica de pertencimento, né? Meu lugar, minha casa, meu lugar, várias e várias vezes. A gente tá dando um spoiler, mas ali, ó, ele já tá na questão. Bem, vamos voltar aqui agora um pouco. Eu queria saber, Valentina, você prepara-se para a Olimpíada Científica Internacional e Nacional, mas qual é a principal diferença entre a geografia da sala de aula e a geografia dessas Olimpíadas Científicas? Então, é uma diferença muito sutil, mas quando você vai perceber, ela é muito significativa. A geografia que a gente estuda dentro da sala de aula, ela é muito dividida. Então, por exemplo, em um trimestre eu tô vendo as divisões geográficas e no outro eu pulo para como as placas tectônicas se movimentam. Eu tenho uma mudança dos conteúdos de uma forma muito brusca e às vezes essa interligação entre os conteúdos, ela não é aprofundada. A geografia das Olimpíadas Científicas e da Olimpíada Internacional, ela explora muito mais a geografia na sua forma real. Eu não tenho como analisar um fenômeno geográfico, um acontecimento geográfico, um conceito, sem interligar ele com vários outros, porque exatamente a geografia é o estudo do espaço geográfico. E o espaço geográfico é tudo, e está tudo interligado ao mesmo tempo. Então eu acho que a principal diferença é isso, é saber interligar esses pequenos pedaços que a gente estuda na sala de aula em uma coisa só e ter essa percepção que todos eles interferem em coisas diferentes. Interligar essa interação, né, que acontece com todos os outros ambientes. E você sentiu alguma dificuldade em algum conteúdo? Você acha, não, esse aqui deixa para depois? A geografia física na sala de aula, enfim, até então, né, eu tô no primeiro ano do ensino médio, então... Está falando do seu crush aí, professor. Não posso falar pelo ensino médio todo, mas eu acredito que isso é muito real, que a geografia física que a gente estuda, ela é muito menos aprofundada quando se compara para uma preparação de um internacional. Isso é muito claro, por motivos óbvios, né? É muito mais relevante para a preparação de um cidadão ele compreender os conflitos que acontecem no mundo, os aspectos da geografia humana, do que os pormenores, a divisão das rochas, e é compreensível isso, mas é uma coisa muito real, né? A geografia física, ela é como se fosse a química. Toda regra, ela tem uma exceção, e em cada divisão, ela tem várias e várias subdivisões. Então, é todo um conteúdo novo para se aprender. Mas como a base vem forte, né? A gente estuda
o esqueleto do conteúdo muito bem dentro do colégio, eu acho que é uma coisa que pode sim ser desenvolvida se você, enfim, tem essa vontade de sentar para estudar. Massa demais. E professor, o que é que foi um momento assim decisivo que o senhor falou, não, quero cursar geografia? O Milton Santos, o senhor falou, ele lhe inspirou muito nesse momento? Bom, o Milton Santos ele é uma figura muito inspiradora e aquela virada de chave, né, que me fez querer fazer a geografia, cursar, né, a geografia, foi exatamente as possibilidades que a geografia me dava, né? Como a Valentina falou, poder explorar, poder ir para as aulas em campo. Puxa, como as aulas em campo fazem uma diferença no próprio entendimento, porque muitas vezes o aluno está ali, o professor está passando, tem uma tela de um slide, ou o professor que sabe desenhar, que eu não sei, eu sou péssimo, né? E na tela de um computador, na tela da projeção de um slide, muitas vezes o aluno fica, meu Deus, onde é que eu posso relacionar isso àquilo que eu estou vivendo? Então, a geografia, quando eu pude ver dentro da grade curricular do curso de geografia, saber que eu iria viajar, iria de fato tocar, presenciar e ver, aquilo para mim foi uma virada de chave muito grande no qual, poxa, é isso aqui que eu quero para a minha vida. A atuação de geógrafo e como professor, né? Eu também acredito que a profissão, além de ser uma aptidão, é uma vocação. Faz por paixão, né? Por Exatamente. amor à geografia. A geografia, como eu falei anteriormente, ela é apaixonante. E a escolha por ser professor de geografia também foi muito crucial na minha vida, enquanto e ver e poder contribuir, poder passar um pouco daquela paixão que eu adquiri, que se tornou amor pela geografia para aqueles alunos que muitas vezes têm condições tão limitadas. Alguns alunos que têm condições as condições mais diferentes, que não cabe aqui abordar, mas poder passar para eles a possibilidade de sonhar. A geografia fez isso comigo. Ela me deu a possibilidade de sonhar. Então, poder passar para aqueles alunos também a possibilidade de sonhar, que muitas vezes a própria vida vai roubando deles essa oportunidade de sonhar. Então, poder mostrar para eles que a geografia ela fez isso comigo e também pode fazer isso com eles. Transformar a realidade social. Transformar realidades sociais, perfeitamente. Como vários exemplos que eu já tive na minha própria trajetória, como professor, como estudante de geografia, alunos, colegas de sala de aula que vieram de condições bem pobres e puderam transformar a realidade social da sua família graças à geografia. Então a geografia é essa ciência transformadora, né, que faz com que a gente possa ver o mundo de óticas diferentes. Então a geografia me faz um professor muito feliz, apaixonado pela minha profissão, apaixonado pela minha disciplina, mas também um ser crítico que sabe olhar e discernir bem, né, aquilo que está ao meu redor. O próprio Papa Francisco, em uma de suas exortações apostólicas, ele fala: não deixemos de criticar, não deixemos de olhar aquilo que está ao nosso redor e tecer críticas sobre aquilo, que é isso que faz com que nós consigamos ver, analisar e dizer: isso pode melhorar, isso aqui está ruim. Então as críticas, muitas vezes, a gente entende muitas vezes a crítica como algo sempre negativo. Mas a crítica, analisar o espaço e criticá-lo, é buscar sempre o melhor para ele. A gente sabe que a geografia está no nosso cotidiano, ligado à nossa vida. E como amantes da geografia, eu queria saber, por exemplo, para a Valentina, o que é geografia na sua vida e quais são as expectativas futuras, agora que está na internacional, que vem depois? Geografia é vida. A definição de o próprio espaço geográfico é tudo. Tudo que está aqui, todas as relações que acontecem nele, enfim, todas as interações humanas, as interações do meio ambiente. Então, por geografia ser tudo que nós vivemos e, enfim, é por isso que ela é tão relevante na minha vida. Pessoalmente, a carreira que eu quero seguir não é muito relacionada à geografia. Eu busco muito, enfim, pelo estudo da geografia, ter um bom desempenho na internacional, exatamente pelo que a gente estava falando antes aqui, que quando eu tenho uma figura para me inspirar, eu consigo ver que aquilo é possível, sabe? E a possibilidade de poder mostrar para as outras pessoas que é possível, sim, se destacar no meio da área das ciências humanas no cenário internacional, me inspira muito e, enfim, me enche muito de motivação para ir em frente. Mas eu continuo fazendo isso, mesmo não sendo relacionada à carreira que eu quero, que, enfim, eu busco explorar a área da biotecnologia, porque eu acredito
muito no que eu tinha dito anteriormente, que é, para eu fazer uma diferença no mundo, eu tenho que conhecer ele. E eu verdadeiramente só posso conhecer o mundo, que eu posso fazer a diferença por meio da geografia. É isso que eu tô fazendo aqui. É conhecendo esses espaços que eu quero fazer a diferença, é conhecendo as realidades das pessoas que eu quero fazer a diferença. E é por isso que a geografia é tão importante atualmente para mim e para o meu futuro também. Massa demais esse depoimento. E o senhor professor, agora amante, declarou todo o seu amor para a geografia. O que é geografia? Se pudesse definir uma palavra, geografia. Agora você pegou. Como é que eu poderia... Em uma frase, vamos aumentar em uma frase. Como é que eu poderia definir a geografia? Né? A geografia, em uma frase, eu poderia dizer que é a ciência que desperta. Olha aí. A ciência que desperta, porque a geografia ela vai sempre despertando algo. Vai sempre despertando alguma coisa que a gente está ali, que está dentro de nós, né? Que vai todos os dias guardadinho, que vai, né? Desperta, né? A Valentina dizendo, né? Da área que ela quer, da biotecnologia, mas tem tudo a ver com a geografia também. Né? A biotecnologia está diretamente ligada à geografia, está também diretamente ligada. Olha só, a gente encontra geografia em tudo, meu povo, tem como escapar não. Né? Mas a geografia, para mim, não é definir nenhuma frase, é a ciência que desperta. Ela vai despertando a curiosidade, vai despertando o desejo de aprender, de conhecer. No próprio livro do Pequeno Príncipe, né? No Planeta do Geógrafo, também foi um dos primeiros contatos que eu tive com a geografia, lendo O Pequeno Príncipe, né? É um livro infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Você consegue já desde criança, querendo ou não. Que tem ali o planeta do geógrafo. E o geógrafo é aquele que está ali, né? Descrevendo o planeta, mostrando ali tudo que o planeta traz. Né? Isso é muito belo, isso também. Mostra a beleza da geografia, mostra como a geografia despertou naquele personagem de um livro, né, caminhos que ele poderia seguir, que ele poderia percorrer para chegar no seu objetivo. Massa demais. E senhores e senhorita, estamos chegando aqui próximo ao fim do episódio. Infelizmente. Eu quero agradecer imensamente aqui ao professor Caio por ter topado esse papo, essa conversa sobre o Dia do Geógrafo, sobre a geografia. Eu queria que antes dissesse um conselho para a juventude que quer se desafiar nas Olimpíadas Científicas. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, né? Fiquei honrado em poder vir falar um pouco do Dia do Geógrafo, um pouco das Olimpíadas Científicas. E para vocês que estão aí no ensino médio, nono ano, até mesmo você que está na sexta série, nunca deixe de ter curiosidade. As Olimpíadas Científicas, elas muitas vezes são feitas de curiosos. Aqueles curiosos, eles que têm a capa que não se deixam vencer pela preguiça, que vão pesquisando, e hoje nós temos uma arma que está na palma da sua mão, pode ser que esteja na palma da sua mão agora, acompanhando a gente, que é o celular. Quantas informações nós temos ali, então sejam curiosos, né? Como diz aqui no Ceará, curi, menino. Né? Jeito mesmo. Seja curioso, vá pesquisar, nunca deixe aquele pensamento, nunca ache que o que você está pensando, aquela ideia que você teve é uma bobagem. Nunca pense que aquela ideia é uma bobagem, porque aquela ideia ela vai despertar em você algo novo e vai surgindo e vai aprofundando. E é assim que surge uma pesquisa científica, por exemplo. De uma curiosidade, de um problema, de um desafio. Então sejam curiosos, participem das Olimpíadas Científicas, pesquisem, porque, Caio, eu posso até não ganhar, mas é uma experiência que você vai levar pro resto da sua vida. Como a Valentina disse, né? Chegar na cara e na coragem. E eu também quero agradecer muito a Valentina aqui por ter topado e vindo aqui para falar sobre essa experiência. Vamos estar torcendo por você aí na Olimpíada Internacional na Irlanda, olha só. E eu queria saber o que é que você diz para essa juventude? Você é uma representação aí da nossa juventude olímpica e mais ainda a representação das mulheres na ciência, que é muito importante esse girl power, né, que a gente fala. Isso é ultra importante. O que é que você diz para os jovens, as meninas que também querem seguir essa trajetória nas Olimpíadas Científicas, principalmente de geografia? Sim. Queria dizer muito obrigada pelo convite. Eu muito feliz em estar falando aqui um pouco da minha experiência com a OBG, as Olimpíadas de Geografia. Eu acho que o meu conselho é: não tenha medo. Vá em frente e se desafie.
Eu vejo muitas pessoas desistindo não só da Olimpíada Brasileira de Geografia, mas de Olimpíadas no geral, por não se acharem capazes de ter um conhecimento extra no conteúdo, por não acreditarem que vão conseguir alguma coisa por meio daquilo. Mas como alguém que participa de Olimpíadas, não só de Geografia, mas no geral, desde que se entende por gente, eu posso dizer, sempre vale a pena. O que você aprende no meio da trajetória, as pessoas que você conhece e especificamente mais pela geografia, né? O conhecimento de mundo que você adquire, como o professor estava falando, o pensamento crítico que você adquire, faz tudo valer a pena. Então, assim, eu também cheguei não sabendo quase de nada de geografia, com conhecimento realmente do ensino fundamental, e eu vim até aqui. Então, por que não você? Então, vocês são capazes de chegarem em lugares incríveis por meio das Olimpíadas Científicas e basta querer. A gente é rodeado de ferramentas para tornar isso possível. Muito bacana. A mensagem, assim, resumida, é curie, não desista e sempre tente novamente, né? É a resiliência. Então, eu quero agradecer imensamente vocês dois por tudo, por essa conversa que deve inspirar muitos outros jovens. Você aí de casa provavelmente vai seguir uma trajetória semelhante. Jovens que estão iniciando agora até graduação, o professor, até graduação em geografia ou outras profissões que se interessem, geopolítica, tem, como o senhor disse, geografia está em tudo, em várias outras profissões também. Então isso é muito interessante. Muito obrigado por esse papo, abrilhantaram demais. E eu queria também agora, estamos chegando ao fim, eu queria agradecer à Organização Educacional Farias Brito e o Projeto Pitagóricos pela confiança de fazer esse bate-papo aqui hoje. E antes da gente encerrar, eu não me esqueci, a resposta da questão do nosso episódio. Vocês ainda se lembram qual é a música que a gente falou? Sim. Nosso querido Meu Lugar, do Arlindo Cruz. E a resposta da questão do episódio é: as afirmativas falsas são as afirmativas 1 e a 2, enquanto as verdadeiras são a 3 e a 4. E aí, você conseguiu acertar? Se tiver alguma dúvida, não se preocupe, relaxe. Você consegue ver a resolução completa no Instagram, @pitagóricos. Então, digita aí se você conseguiu acertar ou não. E qual é a matéria mais difícil da geografia para você? Digita aí nos comentários. A galera aqui vê geografia física, geografia... Diga aí, aproveitando antes da gente encerrar, qual é a matéria mais complicada para vocês da geografia? Eu acho que espeleologia. Eu não sei nem o que é. É estudo de cavernas. Caramba. E tu, Valentina? Não cheguei no estudo de cavernas, mas com certeza soa algo assustador. Mas eu... Escalamitite. Mas até agora, eu acho que é o estudo dos tipos de vulcões, perdão. Que a gente pensa que é um só, mas pense. Faz essa matéria aí, eu acho que é meio explosiva, só. Enfim, muito obrigado aí por tudo. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Compartilhem, comentem e vamos esperar mais papos científicos. E antes da gente encerrar, eu deixei uma frase, escolhi uma frase aqui de um célebre geógrafo citado aqui pelo nosso professor Caio Barreto, de Milton Santos. E a frase que eu escolhi para vocês, Juventude Olímpica, foi: a educação não tem como objetivo real armar o cidadão para uma guerra, a da competição com os demais. Sua finalidade, cada vez menos buscada e menos atingida, é a de formar gente capaz de se situar corretamente no mundo e de influir para que se aperfeiçoe a sociedade humana como um todo. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio!